Aleluia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos os queridos irmãos e queridas irmãs, hoje é mais um dia e mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. O tema de hoje: pedido de justiça e livramento. Salmos 26. Ó Senhor, sê meu juiz, pois com integridade tenho caminhado pela vida afora e não vacilei em minha confiança no Senhor. Examina-me, Senhor, e submete-me às provas. Sonda os meus sentimentos e minha mente. Diante dos meus olhos contemplo o teu fiel amor e continuamente sigo a tua verdade. Não me associo com pessoas falsas, nem caminho com os hipócritas. Detesto a reunião dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo minhas mãos em sinal de inocência, e assim poderei andar ao redor do teu altar, ó Senhor. Ergo a minha voz para cantar hinos de gratidão e proclamar todas as tuas maravilhas. Eu amo, ó Senhor, a casa em que habitas e o lugar onde tua glória permanece. Não ceifes minha alma como a dos ímpios, nem minha vida com a dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos e a prática do suborno lhes é peculiar. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na verdade. E perante a grande assembleia bendirei o Senhor. Aleluia. Mais um Salmos em que Davi deseja falar acerca da sua integridade. E como é um salmo de estudo, se você quiser, você pode anotar as referências bíblicas, o significado. Primeiramente, a gente percebe que ele está fazendo uma lamentação a Deus. Ele está abrindo seu coração a Deus, protestando diante de Deus pela sua inocência. Então ele faz uma oração para que Deus venha justificá-lo. Ele afirma a sua integridade. Ele expressa que ele continuará louvando a Deus. E ele consegue aqui deixar para que eu e você perceba de forma muito clara a diferença do que vive na justiça, que anda na verdade, e a diferença daqueles que não vivem justiça e não andam na verdade. Então Davi, ele nos mostra o caminho de uma pessoa que anda com Deus. Ele diz: tenho andado em integridade. Ele demonstra, de certa forma, um orgulho, e que esse orgulho não é pecado, é o orgulho de ter Deus. É orgulhar-se de ser o que é com Deus. Eu me lembro, há um tempo atrás, uma das pregações maravilhosas que eu vi na minha vida, de uma pessoa falando acerca de se orgulhar de ter Deus. E ali ela pegou muitas palavras e respaldos bíblicos porque ela achava que era pecado. Mas orgulhar-se de ter Deus não é pecado. O próprio apóstolo Paulo disse só tinha uma coisa de que ele haveria de se orgulhar, de ser fraco, e ele explica o porquê dentro do contexto, porque quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa sobre mim. Então, o orgulho, pecado do orgulho, é a soberba e a falta de humildade no coração. Mas esse orgulho espiritual de ter Deus não nos leva a uma posição
diferenciada de achar que somente nós temos a Deus e que outras pessoas não podem tê-lo. Não é um orgulho de outra coisa, senão da confiança em Deus. É um orgulho de ter um coração humilde diante de Deus, aguardando que o próprio Deus nos justifique, que o próprio Deus nos fortaleça, que o próprio Deus faça por nós, e não nós fazendo por nós mesmos. E aqui eu gostaria de iniciar falando sobre o clamor de Davi: Senhor, sê meu juiz. Sabe, queridos, no mundo comum, no mundo dia a dia, nós temos um grande problema. Quando nós tentamos ser o nosso juiz ou o juiz dos outros. A Bíblia diz que nós não devemos julgar uns aos outros, porque da mesma forma que nós usamos para julgar uma pessoa, seremos julgados pelo Senhor. Interessante. E a Bíblia também diz lá em Romanos que quando nós desejamos a vingança, devemos entregar a Deus, porque Ele exercerá justa sentença. A Bíblia também nos fala que Deus, esse Deus que eu e você conhecemos, Ele tem uma justiça reta e que a base do seu trono é justiça e verdade. Aqui na terra, percebemos alguns juízes, algumas pessoas que são da lei, que deveriam defender a lei, fazendo isso da pior forma possível. Não é assim? Não é muito incomum, não, nós encontrarmos pessoas que, apesar de serem pessoas que deveriam defender o direito do pobre, defender o direito do justo, elas corrompem-se, elas se vendem. Porém, Deus não. Deus não se deixa barganhar por ninguém. A Bíblia diz que Ele não dá o culpado por inocente. Aleluia. Então eu não sei qual é a sua causa. Eu não sei qual foi o seu problema. A Bíblia também fala que nós temos uma consciência. E quando essa consciência nos acusa, é para que eu e você venhamos a passar o crivo da palavra de Deus e nos arrependermos. Porque a Bíblia diz que se o nosso coração nos acusa, que é a nossa mente, Deus é maior do que ele. Agora, nós não podemos permanecer na prática de tais coisas. Então, se você tem agido com verdade e com justiça, você pode pedir para que Deus advogue sua causa. A Bíblia também fala que nós temos um advogado à direita do Pai, Jesus Cristo. Esse é o papel dele, não é de acusar, mas de nos defender. Acho muito interessante que algumas palavras de algumas pessoas são ministradas para as outras. Mas a palavra de Deus deve ser ministrada a partir daquele que ministra. E algumas pessoas, elas gostam de ministrar o pecado alheio. Mas todos estamos debaixo de uma mesma condição. Você já percebeu quando algumas pessoas expõem outras pessoas a essas práticas pecaminosas e revelam essas práticas pecaminosas? Deus não quer expor ninguém. A exemplo do que aconteceu com aquela mulher surpreendida em flagrante ato de adultério, o próprio Jesus justificou aquela mulher, porque ele sabia o que estava em seu coração e que ela era digna de sentença de morte. E se ele assim fizesse, estaria agindo na lei. Porém, há uma lei que ele nos deixou como um mandamento absoluto. Ama o Senhor teu Deus de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o maior dos mandamentos. E o segundo, semelhante a esse, é: ama o próximo como a ti mesmo. O amor é misericordioso. O amor de Deus, ele é justificador. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, ou seja, exercer a sua fé. Não venha ser condenado, mas venha ser salvo por ele. Jesus não quer condenar ninguém aos seus atos pecaminosos. Ele quer santificar-nos. Ele quer aperfeiçoar-nos a nossa caminhada cristã. Mas para isso precisamos andar com integridade, a exemplo de Davi. Ele disse: e não vacilei na minha confiança, e podes examinar, inclusive submeter-me à prova. Interessante, além dele falar que ele estava sendo acusado injustamente por um delito e era inocente,
Isso nos lembra de várias pessoas que viveu ao longo da Bíblia, assim, ele também expressa, ele deixa também que Deus possa sondar os seus pensamentos. Ele também convida Deus a invadir a sua alma, a tomar conta da sua vida e examinar os seus pensamentos. Olha, Davi não está aqui dizendo de forma nenhuma que ele nunca havia pecado. Não é isso. Ele estava dizendo que não havia razões para que ele fosse acusado de um delito naquele momento. E você pode ver no Salmo 25, que Davi, ele fala sobre isso, que ele é inocente das acusações, a exemplo do salmo anterior que nós lemos. Mas você vai ver em outros salmos ele falando dos seus próprios pecados. Então, o que é esta inocência que Davi revela, que Davi pede? É para algo que ele estava passando, que era acusação dos seus adversários. Ele estava sofrendo de uma forma injusta, porque às vezes, queridos, nós sofremos por coisas que nós mesmos fazemos. E às vezes queremos colocar a culpa no diabo. Então é por isso que Davi fala com Deus: olha, põe-me à prova. Eu não causei este problema, era isso que ele estava dizendo. O acusado deseja com que Deus o julgue, e não diferente. Quando alguém é acusado, deseja que Deus exerça justiça. E é claro que aqui Davi fala de 3 coisas que eu e você deveríamos fazer quando somos julgados inocentemente. Pedir para que Deus nos examine, pedir para que Deus ponha à prova e pedir para que Deus julgue os nossos desejos e pensamentos. Primeiramente, porque às vezes, queridos, inconscientemente, nós fazemos coisas desagradáveis a Deus e nós não permitimos que Deus nos trate, nem nos molde. E por isso Davi diz: examina-me. Segundo, porque pôr à prova é Deus realmente ver se o que está no teu coração revela a humildade diante de Deus, revela a inocência diante de Deus. Porque não é o que você fala, mas é o que você faz que vai fazer a diferença de que realmente você está andando com Deus ou não. Por isso que ele diz: pode me pôr à prova, Senhor. E depois julgar os meus desejos e pensamentos. Nós sabemos que a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, mas um coração do homem, dentro daquele contexto, que não está buscando a vontade de Deus e os pensamentos de Deus. E nós sabemos que não é a nossa vontade e os nossos pensamentos que devem guiar a nossa vida, mas nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em outras traduções vai dizer: sonda o meu coração. Você pode pedir para que Deus faça isso agora: Senhor, sonda o meu coração. Porque às vezes um sentimento engana. Se você for agir com raiva, você pode até dizer: não, mas é uma ira santa. E não é. Certo? Se você for agir com ódio, você pode agir e dizer: não, mas isso daqui era bíblico. E não é. Já vi pessoas muito chateadas com seus pais, já vi pessoas acompanhando jovens: não, mas o que ele está fazendo, o que ela está fazendo está errado, porque pega só um verso da Bíblia. Porque a Bíblia diz que os pais não devem provocar a ira dos filhos, mas a Bíblia também diz que os filhos devem se sujeitar aos pais. Porque é um único mandamento com promessa para que vivas bem e tenha longos dias de vida na terra. E quando a Bíblia fala sobre isso, é uma instrução de Deus. Então, independente de quem é o seu pai e sua mãe, você tem que conceder honra. Então, nós precisamos pedir: Deus, invada o nosso coração, sonde o nosso coração. Outra, Davi fala: eu não ando na companhia de gente falsa. É impossível a pessoa estar na roda dos escarnecedores e não se permitir ser influenciado por eles. Então, se você não tem um caráter, um coração disposto a obedecer a Deus e andar nessa presença de más companhias, elas vão corromper o teu bom costume, como diz a palavra de Deus. Você pode ser uma pessoa muito boa, você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas com quem mais você andar, mais você vai se parecer. Não é? Teve um tempo desse que uma moça jovem, ela andava
ela estava nova convertida, ela começou a andar com uma pessoa cristã, muito antiga, mas uma pessoa que chamava muito palavrão e uma pessoa que era muito grossa. E logo que eu precisei discipular aquela jovem, eu via que ela era exatamente parecida com o que ela estava andando. Então fica longe dessas pessoas. Elas podem ter até tempo de evangelho, mas se elas não refletem o verdadeiro evangelho, então elas vivem uma mentira. Elas não vivem um cristianismo de verdade. E é por isso que você não deve se associar a essas pessoas. Porque às vezes essas influências malignas, essas influências pecaminosas vão fazer você errar. E Deus não tem parte com isso. Outra coisa que Davi fala aqui, além de associação a pessoas assim, ele diz, olha, lavo minhas mãos em sinal de inocência. Isso nos lembra o que aconteceu com Pilatos. Você deve lembrar que ele fez isso quando ele viu que Jesus Cristo era inocente, mas o povo estava clamando, o povo estava pedindo para Jesus a morte. E ele lavou as suas mãos. Então esse ritual ocorria sempre na entrada do templo, você lembra? Lá no Velho Testamento, que era assim que os sacerdotes faziam, lavavam as suas mãos antes de exercerem o ritual. Nós podemos entender que aquilo era o significado da purificação, né? Do batismo com as águas. Eu não estou fazendo aqui outra coisa senão dizer a Deus que sou inocente, lavando as minhas mãos diante dele. A mesma coisa nós devemos fazer quando pregamos às pessoas e elas não querem nos ouvir nem aceitar a Cristo. Alguns se entristecem. Olha, Deus é justo, Ele não vai forçar as pessoas, Ele deu livre-arbítrio. Você lava as suas mãos diante de Deus. Porque Ele não vai cobrar de você. Lá na frente, o que você tinha que fazer, você já fez. E depois Davi também fala, eu amo a casa onde vives. E é claro que ali ele está declarando o seu amor ao templo. Ele está dizendo para Deus que ele amava a presença de Deus. E hoje nós sabemos que o templo não é a igreja que nós frequentamos, mas somos nós. A partir de Jesus Cristo, nós sabemos que aquele tipo de adoração ele refez. Como ele disse àquela mulher samaritana, não é aqui ou ali ou acolá, porque chegará a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quando você chega na igreja, o Espírito de Deus só está lá porque você está indo com Ele. E quando você sai de lá, Ele sai junto com você. Porque a presença de Deus habita em você. E por último, Davi pede para Deus livrá-lo do castigo. Ou seja, se eu estou inocente, não tem por que estar pagando. Se eu estou inocente, não tem por que eu estar passando por isso. Agora, Deus pode me livrar do que eu estou passando. Se é uma provação, um momento de aflição, um momento de sofrimento, isso é para todos que estão no mundo, porque nós temos aflições. Mas esperar em Deus o livramento não é pecado. Então nós vamos orar. E Deus vai confirmar os teus passos, querido irmão, querida irmã. Jesus, estamos diante da tua presença, pedindo para que o Senhor venha julgar a sinceridade do nosso coração, identificar, Senhor, se de fato há verdade em nós, se de fato, Senhor, o Senhor já nos pôs à prova e aprovou as nossas obras. Julgue os nossos pensamentos e desejos. Diante disso, estamos precisando de uma justiça, pois estamos sendo, neste momento, talvez alguns dos teus filhos e filhas, acusados por Satanás, apontados por Satanás, a exemplo do teu servo Davi. Mas nós estamos crendo que se nós estamos andando na tua presença, na companhia de pessoas que nos influenciam para as coisas boas, Senhor, o Senhor não dará o culpado por inocente. Lavamos as nossas mãos diante de você. Precisamos que o Senhor manifeste a sua glória e venha nos livrar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, de sermos castigados por esse açoite, Senhor, de línguas,
por essas difamações e calúnias, por essas perseguições, Senhor, que revelam quão ódio o diabo, Senhor, o inferno tem dos teus filhos e filhas. Que o Senhor possa nos edificar e firmar sobre a rocha, sobre a justiça, para a glória do teu nome, tendo misericórdia de nós, para a glória do teu nome. Nós te bendizemos. Amém e amém.